Então, bem-vindos todos. Estamos muito felizes com a participação de todo mundo neste evento online do Festival Bento in Dance. Muito felizes de poder oferecer a todos vocês essas oficinas. E ali no textinho que vocês viram que a gente passou no chat, mas repetindo, né? Vocês viram que vocês estão todos silenciados. Vocês têm que usar o recurso do chat para fazer perguntas ou de levantar a mão. O recurso levantar a mão, se vocês abrem o chat e que vai abrir uma aba lateral, vocês vão achar, tem uma mãozinha assim, tem um botãozinho de uma mãozinha, tá? E aí vocês apertam ali, vocês podem fazer perguntas no chat. Eu sugiro que enviem as perguntas abertas a todo mundo, porque às vezes a pergunta de um serve para outro, né? E aí o Daniel responde uma vez só. Além disso, eu deixei aberto o recurso de vocês trocarem mensagens entre vocês em privado também, se precisar, tá? Porque deve ter muitos amigos na aula e daí vocês podem trocar uma ideia lá no privado também, tá? Tá habilitado esse recurso. Para assistir a aula depois de amanhã, né? A próxima aula do Daniel, que é consecutiva desse, o assunto segue na aula seguinte. Vocês têm que fazer inscrição de novo, porque cada aula está configurada no Simpla como um evento separado. Então, vocês têm que fazer a inscrição para outra aula também, ok? E então é isso. Espero que seja uma excelente aula para todos. Temos um mediador que está oculto, mas está ali para administrar a sala. Qualquer coisa, vocês acessem o chat e peçam ajuda, tá? Está todo mundo ouvindo direitinho? Estamos todos ok? Então, excelente aula para todo mundo. Obrigado, Daniel, Aires, para quem não conhece, o professor aqui, e que vocês tenham uma excelente aula. Bárbara, obrigado pela tua introdução. Gente, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É um prazer imenso estar aqui de volta nesse festival, né, nessa edição online, podendo, de alguma maneira, acolher vocês para essa conversa, para esse momento difícil, né, desafiador para todos nós, e para falar sobre esse assunto, né, um assunto que não é novo, mas que de alguma forma se torna emergente, né, no nosso tempo. Então, eu acho que todo mundo já está um pouco habituado, né, a essas plataformas, a esses recursos de Zoom. Todos me ouvem bem? Tá. Então, na minha organização aqui da sala, eu estou mantendo oculto quem estiver com a câmera fechada. Fiquem à vontade para ficar como se sentirem mais à vontade. Eu prefiro que vocês fiquem aparecendo, que eu me sinto menos sozinho aqui conversando, né? Eu gostaria muito que esse curso, né, dessas bases introdutórias para a videodança tivessem muito mais um caráter de conversa do que necessariamente um caráter onde eu falo e faço o Dani palestrinha aqui, né? Embora eu goste também de palestrinha, mas fica menos frio, né? Fica menos vazio se a gente levantar questões. Fiquem à vontade, então, para usar o recurso da mãozinha ali para questionar. Eu posso fazer pausas, eu tenho o meu roteiro aqui para seguir, mas ele é completamente flexível, assim. A ideia é que a gente converse, tá bem? A Verônica batendo palma. Gente, então eu agradeço a participação de vocês aqui, agradeço ao Festival Bento in Dança também pela acolhida. Então, quando não, deixa eu me organizar aqui para desmutá-los quando eu fizer questões. Gente, então assim, eu vou apresentar para vocês, esse é um curso teórico, né? Então a gente vai abordar alguns conceitos, algumas ideias sobre videodança, principalmente na aula de hoje, e na nossa próxima aula do dia 9, então reforço o convite, se inscrevam na próxima aula, vai ser às 16 horas do dia 9, e nessa segunda aula a gente vai
assistir algumas videodanças, então, e aí poder apontar coisas, né? Apontar um pouco, observar, questionar, o que é isso que a gente está vendo, o que a gente está consumindo, que aspectos são esses, né? Esses que alguns a gente se familiariza mais e outros que a gente se familiariza menos. Tudo a gente pode observar, então. E aí já fica o meu primeiro recado. O segundo, né? O primeiro é para se inscreverem no dia 9. O segundo, anotem o seguinte e-mail. Vou pedir para a produção, inclusive, deixar ali no chat. O e-mail é oficinavideodanca.da@gmail.com. Sandy Menegaso, a aula é teórica? Sim, a nossa aula é teórica, a princípio, né? Tudo pode mudar nessa vida, mas ela está prevista para ser teórica, né? E que a gente possa também fazer uma apreciação crítica na segunda aula, na aula do dia 9. Hoje a gente vai mais conversar e levantar questões, né? Então, repetindo, né? Bento em Dança colocou ali, isso, oficinavideodanca.da@gmail.com. O que eu vou pedir de cara para vocês? Ai, meu Deus, esse professor já está pedindo coisa no início. Não se apavorem, gente. O que eu gostaria que vocês fizessem com esse e-mail? Que depois da nossa aula de hoje, né? Como nós vamos ficar aí um tempinho, esse hiato entre uma aula e outra, que eu vou morrer de saudades, eu gostaria que vocês assistissem videodanças. Assistissem. Ou que vocês copiassem o link lá de uma videodança que vocês gostam, que vocês produziram e têm vontade de entender melhor, e me enviem para este e-mail essas videodanças. Por quê? Eu vou selecionar algumas, né? Eu vou indicar algumas, vou trazer algumas para vocês na próxima aula, mas a ideia é que vocês também alimentem, né, esse nosso discurso e essa nossa análise sobre a videodança. Então, se quiserem colocar trabalhos aí, enviem para esse e-mail que eu vou receber com muito carinho e assistir para a gente discutir na próxima aula, certo? Então, é isso, já está ali marcadinho. São esses dois avisos iniciais. Bom, falei. Vou me apresentar, né? Meu nome é Daniel, eu sou um pesquisador e artista da dança, né? Eu tenho uma trajetória com dança de um pouco mais de 20 anos, né? Numa formação de bailarino, passando por alguns estilos de dança específicos, uma formação inicial em dança contemporânea e jazz, depois uma formação mais extensa em ballet clássico, até que eu entro na faculdade, então, a minha primeira graduação é em artes visuais, bacharelado, pela Universidade Federal de Santa Maria, né? Foi nesse momento que eu passei a investigar mais academicamente o que eu via nas artes visuais e também tentando trazer essa bagagem de dança extra acadêmica. Com isso, eu vou investigar um pouco da performance, né? Nesse lugar das artes visuais. E a partir daí, então, esses meus fazeres de dança, esses fazeres dancísticos extra-acadêmicos, passam a fazer parte da minha pesquisa, de tudo que eu investigo hoje na academia. Após essa graduação, então, fiz uma especialização em dança pela URGS, ingressei no mestrado, então eu sou mestre em artes cênicas, né, um pesquisador de dança num programa de artes cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientado pela professora doutora Mônica Dantas. E neste lugar, eu desenvolvi mais a fundo, eu investiguei mais a fundo a videodança. Como que eu fiz isso, né? Observando os processos de criação de um videocoreógrafo que eu me identifico muito e que eu gosto muito do trabalho, que é o Gustavo Gelmini, é um coreógrafo carioca que hoje reside na França. E também onde eu pude criar em colaboração a Alegoria do Veado Ferido. Mais um recadinho aqui, imaginem uma janelinha. Anotem coisas, gente, tá? Peguem um papelzinho, um caderninho, façam esboços, anotem coisas, para, enfim, para que isso sirva de disparador depois, né? Muita coisa que talvez eu traga hoje não faça tanto sentido em um primeiro momento, né? A gente está se aproximando um pouco disso agora, então rabisquem coisas. E esse é um nome que eu indico para vocês que vale a pena investigar o trabalho, saber quem é e dar uma conferida. Chama Gustavo Gelmini, certo?
Depois que eu concluí o meu mestrado, então, eu ingressei no doutorado, que é onde estou agora, né, em processo de doutoramento, numa pesquisa novamente em dança, investigando arquivos de danças e suas materialidades, né, para a linha de poéticas arquivais em dança, até elaborar o que eu estou propondo como Choreobox. Choreobox, então, é o nome da minha criação artística, que consiste de esculturas 3D de dança, tá? É uma viagenzinha, assim, é uma viagenzinha, eu estou no meio dessa viagem, assim, no meio desse processo. Estou muito feliz de ver vários rostos conhecidos para mim aqui nessa tela, né? Também sou licenciando em dança na URGS, então complementando essa minha formação. Tive pelo período de 1 ano como professor substituto do curso de dança licenciatura, mas também trabalhando com a dança bacharelado aqui da Universidade Federal de Santa Maria, que foi um prazer para mim, onde eu pude dar aulas de história da dança, de processos de criação, entre várias outras disciplinas, incluindo pesquisa em dança, que para mim são muito caras. Eu tenho muito prazer de falar sobre isso. Então, reforço aqui essa minha alegria de estar dividindo com vocês esse momento. Bom, esse é o Dani, espero que a gente se conheça um pouco mais. Eu tenho outra sugestão para a gente se conhecer um pouco mais, que eu vou falar depois. Alguém me lembra disso, tá, gente? Que nada mais é do que a gente trocar os nossos endereços das nossas redes sociais, para a gente se acompanhar um pouco mais, acompanhar os trabalhos que estão ali. É interessante, né? A gente pensar em rede, pensar em fortalecer essas redes. Muitas redes já existem, outras a gente está instaurando, inclusive hoje aqui, né? Nesse momento, com essas trocas que estão por vir. Pergunta inicial. E aí eu vou fazer aqui o que eu acho que sei, que não sei. Desmutá-los. Aqui. Pronto, desmutados. Gente, quem é que já fez uma videodança ou já participou de uma videodança? Podem abrir seus microfones e lançar no mundo, assim. Eu já, eu não. Vai. Já. 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 Eu Verônica? já. Não. Já. Não. Já. Eu já curso Já também de dança. Curso Já. também. Alguém notou alguma... notou não, né? Alguém neste tempo, nesse nosso tempo pandêmico, precisou se lançar a relação dança e audiovisual, mesmo sem conhecer? Sim. Sim. Sim, a maioria sim, alguém não. Pessoal, quem não está com o vídeo aberto, não consigo ver vocês, tá? Se vocês puderem só botar a carinha e dizer, oi, estou aqui, não ou sim, vai ser legal. Natália, bem-vinda. Ai, é bom ver vocês. Júlia, Silvânia, Christopher. Então, gente, essa é uma realidade, né? Sabendo ou não sabendo o que é videodança, o que pode ser uma videodança, a maioria dos profissionais e amadores, né, se viu em uma situação, em uma triste situação, que é a nossa, com relação à pandemia, precisando, então, adentrar neste universo do audiovisual, né, com as suas coisas dancísticas, com suas escolas de dança, tendo que dar aulas online, tendo que se adaptar a espaços e recursos, né, às vezes muito limitados, para produzir suas coisas, suas coreografias, suas obras de dança, suas videodanças, a ter isso como uma exigência de produção, né, nos editais de fomento, nos editais emergenciais, né? Isso não, isso que eu estou falando não é novidade para ninguém, né? Vocês perceberam isso, né? Então assim, a gente percebe então, inclusive nas nossas redes sociais, né? Imagino que vocês tenham percebido isso também, né? A quantidade
disponibilidade e variedade, né, de produtos de dança circulando nas redes sociais, né? Sejam aulas, enfim, e toda sorte de produtos. Até isso que a gente chama de videodança. Alguém acha que tem alguma diferença muito marcante do que é uma videodança e do que é um registro de dança, por exemplo? Temos, Silvânia concordando, Vanessa também, Felipe. Todo mundo concorda que tem alguma diferença, então, né? Alguém se arrisca a responder qual é a diferença? Não se preocupem, gente, tá? Não é prova do Enem, não tem certo ou errado. Alguém se arrisca? Felipe, você está sem a coisa. Aqui, agora você deve estar desmutado. Na primeira não tinha aparecido, acho que o microfone para todos. Não sei se o Zoom selecionou só algumas pessoas. A Verônica também está sinalizando ali o mic dela. Pois então, ó, todos os participantes estão desmutados. Agora acho que sim. Agora deu. E aí, Felipe Rezende foi o primeiro a se lançar ali, ó. Aquele, né, Qual que foi reclamar do microfone e agora fala. Não, eu só queria reclamar aqui que eu não estava conseguindo falar. Vai, vai. Eu acho que um elemento mais que diferenciaria um registro. Deu uma travadona ali. Alguém mais quer otimizar o tempo enquanto o Felipe não descongela? Deu, desmutei de novo. Oi. Vai, manda. Oi, Silvânia, manda. Eu acho que tem uma construção mais técnica em relação ao vídeo, ao audiovisual. Acho que talvez a questão do corpo em si, né, que seria o registro, não seja o principal. Acho que a técnica de vídeo é quem acaba dando o time da coisa, assim. Não sei, assim, certo. Técnica, né? Então, a técnica do audiovisual. Esse é um bom quesito. Quem mais? Eu acho que tem uma relação com o dançar para, né? Para a câmera. No registro, geralmente, tu não está dançando para a câmera, tu não está tecendo uma relação com a câmera. Essa câmera está ali para captar uma dança que é feita, seja para um público, seja num estúdio só para ela ser captada. Tu não está pensando e nem criando coreograficamente para a relação com a câmera. Ou na relação câmera. Vocês me escutam? Sim, Jéssica, vai. Eu acredito que uma videodança tem uma elaboração num roteiro e tem uma construção para a realização numa videodança. E um registro seria algo mais geral, como a colega colocou, mais assim para ter o registro daquela coreografia, mas não com uma coisa com roteiro, com uma construção, assim, mais para o vídeo. Tá, então nós temos aqui citado roteirização, relação com a câmera, a parte técnica do audiovisual. São ótimos pontos, são ótimos pontos. Ainda não vou dar nenhuma resposta de nada. Quem mais? Quem mais chuta? Tudo isso que vocês estão colocando está ótimo. Vou me arriscar a falar que... Vai, Nath, vai. A dança, no caso, o registro de dança, não tem tanto essa relação com a câmera, e daí seria aquela coisa assim, se não tivesse a câmera, seria a mesma coisa que eu iria enxergar, tanto pela câmera, quanto se eu estivesse assistindo. Daí a videodança tem uma elaboração com a câmera que o que eu enxergo sem a câmera é outra coisa, assim. E, tipo, que também envolve aquilo que a Verônica falou, né? Que é a relação com a câmera. Acho que tem isso. Enfim. Gente, então por mim é isso, né? Conversem entre vocês aí, tá ótimo. Amei as respostas. Quem mais? Tem algo que não foi dito, que gostaria de levantar? Eu acho que
me parece que o vídeo dança, ele ainda abre uma possibilidade, assim, que é de fazer diferente do registro, assim, desde da questão coreográfica do corpo até as infinitas possibilidades que a técnica do audiovisual nos permite, assim, né? Então, acho que dá para... É um universo, assim, que dá para explorar, que talvez em cena ou em sala de aula não fosse possível, né? É uma sensação pessoal, assim. Acho que também casa com o que, né, com o que já trouxeram, assim, da relação com a câmera, com o roteiro, enfim. Mas me parece que tem também um campo a ser desbravado aí que, né, que o videodança possibilita. Isso aí. Um campo dos sentidos, né? Também. Isso, exatamente, dos sentidos, exatamente. Isso, é isso, gente, é ótimo. Mas assim, e se eu tiver minha coreografia lá bem bonitona, ensaiei o ano inteiro ela, e aí eu gostaria de fazer um registro, né? E se eu tiver um registro, por exemplo, uma câmera lá do lado de fora, então, né, fazendo esse registro geral, e eu tiver mais, se eu fosse rico, tá? E eu tivesse mais 3 câmeras, assim, dentro da cena comigo, me registrando. E aí, o que é isso? O que vocês acham que é? Plano detalhe? Tipo, essa questão de plano detalhe, tipo, uma câmera vai pegar num ângulo lateral, outra vai pegar num ângulo frontal, né? E depois tu faz uma edição, daí vai mais pela questão de edição, né, de vídeo. Daí isso pode ser uma videodança, mesmo que eu não tenha me relacionado com ela, assim, mesmo que eu só ensaiei minha coreografia, bem lindo, o ano inteiro. Mas eu tenho Acho muito... que, dependendo da edição, vai dar movimento, né? Acredito que poderia ser uma videodança. Mas vai depender muito da forma de editar, né? Porque tu vai ter vários planos, vários ângulos, né? Nessa filmagem. Então, eu me relacionar diretamente com a câmera não é um determinante. É isso? A princípio, possa ser que sim. Estou aqui para me informar mais sobre também. Mas acredito que talvez não seja um determinante principal. Tá. Então, gente... Então, vocês me escutam? Sim, pode falar. Sim, eu queria colocar uma questão. Eu tenho a impressão de que a videodança ela é um trabalho coreográfico do filmmaker ou da pessoa que vai editar. Eu tenho... Deu ruim aqui, deu uma travada também. Tá, então assim, quando... Aí não sei pronunciar esse nome. Como é teu nome? Voltou. Vai, Roli. vamos. Roli, então, tá. Uma coisa é eu, como bailarina, fazer uma coreografia e alguém registrar, independente que seja uma forma muito artística, com várias câmeras, com vários takes, de forma poética. Mas, para mim, a videodança tem uma outra linguagem, não necessariamente da coreografia, e sim de pegar aquele movimento e ser trabalhado no visual. Então, tipo, o filmmaker e a pessoa que vai editar, que dificilmente é o bailarino, ele vai ter um trabalho talvez mais importante na poética do trabalho do que o bailarino que se movimentou. Essa é a minha opinião. Gente, tá ótimo, tô adorando. É tudo verdade, assim, né? O que eu destacaria agora dessa última fala, né? Dessa não, né? De todas. A gente começa a perceber que existe essa coisa chamada linguagem, né? Algo que é da videodança. Então, que encontra parentesco com o que a gente faz no palco, que encontra parentesco com algumas coisas que a gente vê no cinema, né? Tem câmera, pode ter uma narrativa, pode ter uma dramaturgia naquilo, né? Então, é um lugar, a videodança é o que a gente entende como um híbrido. É um híbrido de linguagens. É um híbrido. Aí, Daniel, tá, a gente já entendeu que é um híbrido. Gente, esse é um dos contextos, um dos conceitos seminais. Vocês vão ver que ao longo da minha fala inteira eu vou voltar para esse nome, híbrido, o tempo todo. Porque a gente precisa... É como se fosse o nosso problema de pesquisa. Esse é o lugar para onde, quando a gente estiver meio em dúvida, a gente volta para ele.
né? A gente volta para ele para tentar enxergar algumas soluções, né? A videodança busca ainda hoje, embora não seja algo novo, né? No Brasil, ela se institui, ela é inaugurada em 1973 pela Ana Lívia Cordeiro com a obra M3x3. Essa é uma obra seminal, que ela vai chamar também de dança computacional, tá? Que neste trabalho, em específico, ela usa alguns recursos de dança e de programação para montar aquela coreografia. Então, essa é uma referência que vocês podem procurar. Ana Lívia é um nome só, não é Ana Lívia. Ana Lívia Cordeiro, tá? Então, vocês podem olhar. Então, isso se instaura no Brasil lá em 73, tá? A partir disso, a gente vem se desenvolvendo enquanto linguagem cada vez mais complexificando e criando nichos de atuação. O principal nicho de atuação de onde acontecem essas videodanças são nos festivais especializados, tá? E a gente só vai no Brasil ter um boom ou algum tipo de consolidação destes festivais na década de 90, recém. Então, assim, são longos períodos, né, que a coisa aparece, e até pouco tempo eu poderia dizer, vocês também me respondam isso, mas vocês viam alguma coisa de videodança, provavelmente, mas era mais, tipo assim, um flash de algo, né, não era algo tão recorrente. Por quê? Porque essas produções, então, ficavam mais enclausuradas nestes festivais específicos, especializados, tá? Hoje, então, conforme o nosso tempo, e como eu já comentei, a gente tem uma profusão, assim. A gente abriu ali o Facebook, de repente surge algo, uma produção, então, audiovisual, que alguém chamou de videodança, tá? Videodança é uma palavra que vai falar dessa linguagem, ela é escrita em uma palavra só, corrida, videodança, tá? E a gente vai utilizar esta palavra escrita desta maneira como uma convenção para falar desse tipo de criação que instaura uma linguagem própria. Quando eu não tenho certeza disso que eu estou vendo ali na tela, disso que eu estou consumindo, ou mesmo do que eu estou tentando criar, eu posso chamar de vídeo de dança, eu posso chamar de videodança separado, sem correr nenhum risco, tá? Aliás, todo mundo pode criar e chamar do que quiser, qualquer coisa que seja, tá? Então, aqui agora a gente está se aprofundando em uma coisa, do porquê esse nome, né? Videodança, junto, assim. Então, essa coisa híbrida, enquanto coisa híbrida, que se trata de uma união de algo, de junção de coisas distintas para formar uma outra coisa, né? Então, a gente tem uma junção do quê? Da dança e do vídeo, ou pode ser chamado ainda de dança e de audiovisual, ou ainda, em tempos mais remotos, a junção de dança e de cinema, né? Mas imagino que a maioria das pessoas que estão aqui comigo nessa tarde sejam da dança, né? Assim, ou mais da dança do que de outra coisa. Então, a videodança enquanto híbrido, que acolhe esses lugares distintos, pode ter lugares de entrada para discutir e para criar desses lugares também. Então, eu posso ter uma pessoa que é do audiovisual, que cursou cinema e que está interessada nos corpos dançando. Essa é uma possibilidade. E a outra, e mais familiar a nós, aos nossos fazeres, é, então, adentrar ao mundo da videodança pela dança. O que acontece? Quem que está a serviço de quem nesta relação? Quem é que manda nessa situação? O que vocês diriam? Que quem manda ou que quem está à frente é a dança ou é o audiovisual? Segundo isso que vocês já falaram aqui, das técnicas, né, e desses recursos. O que vocês acham? Resumindo para vocês, dança ou audiovisual? Quem é que está à frente da relação? Falem comigo. Eu acho que é o audiovisual. O audiovisual que manda. Tá, gostei. Pá! Quem mais? Acho que depende da proposta, do que tu quer propor, de repente. Tá.
Pode variar, então. Pode variar, eu acho. Tá. Nessa relação, né? Aham. Ninguém vai lutar pela dança, gente. Alguém me diz assim, eu acho que é a dança que manda. Ninguém? Eu acho Tá, que então. pode. Eu acho que pode ser o bailarino, enfim, o corpo que tá ali. Eu acho que pode, mas eu também concordo com a colega quando ela. Para mim é muito difícil definir assim. Mas eu também penso que depende muito do que a gente quer, do que o trabalho se propõe, assim, para que vai servir aquilo ali, o que a gente vai dizer e o que quer dizer. Enfim, como o Gustavo está colocando aqui no chat ali. Depende da proposta, eu acho que é isso. Eu acho que tanto pode ser o bailarino servindo ao audiovisual, então, usar isso, ou o contrário, ou eu dizer, olha só, tu vai editar exatamente assim como eu quero, eu vou fazer isso, vou me movimentar dessa forma, e tu te vira depois para fazer como eu quero. Não sei, eu imagino que dê para negociar isso. Não sei. Tá. Tá, temos 2 votos ali no meio de campo e um voto para o audiovisual. Estratificando as coisas, né? Gente, eu tô conduzindo assim, que é para a gente lançar as coisas que a gente está ouvindo o tempo todo. Talvez vocês tenham ouvido coisas assim. Não, faz favor de vir aqui, grava o meu vídeo que eu quero ser lindo com a minha dança aqui. Faz o teu. Ou então, né, uma pessoa, olha, elabora uma coisa assim, assado, ali na edição, faz virar outra coisa. É sobre este virar outra coisa que a gente está falando aqui hoje. E isso é videodança, porque videodança é um híbrido. Então, essa relação de quem está à frente, ela não existe no caso da videodança. No caso da videodança, a dança não está a serviço do audiovisual e nem o contrário. Conseguem perceber isso? A gente tem a criação de algo novo, que não é mais só sobre dança. Então, não é mais só sobre a minha dança dançada a vida toda. E também não é só sobre as técnicas do audiovisual, né? Senão seria audiovisual, né? Ele nele mesmo, nas técnicas, nos recursos e nas convenções. Então, a gente instaura algo novo, onde não tem maior importância para o audiovisual ou maior importância para a dança, né? É isso. Tá, Dani, entendi. Ok. Garanto para vocês que se já tentaram fazer um videodança, já se pegaram com essas questões, assim. Isso é conceitual, mas isso é de ordem prática também, né, gente? Quem já gravou vídeo, né? O que pensou primeiro? Eu poderia perguntar isso. Pensou primeiro no ângulo? Se tinha movimento na câmera ou pensou antes em ensaiar a sua coreografia, em compor a sua dança, né? Então, é óbvio que os lugares, que o que está em jogo são esses fazeres. Sim, vai ter um corpo, ou vão ter vários corpos dançando, e a dança é esse nosso lugar, né? Da sala de ensaio, de ensaiar, ou do improviso, seja do procedimento adotado para aquele corpo se mover e dançar, né? Mas aqui a gente está falando do imbricamento de coisas, em algum tipo de amálgama. Então, isso serve para a gente repensar. Se você é uma pessoa que já faz videodança, né, que se considera um entusiasta aí do vídeo e da dança, serve para que você repense suas práticas, né, reflita sobre, ou se você está chegando agora, já possa pegar esses macetes, né, isso também são macetes, assim, são alguns meios do caminho interessantes de olhar com atenção, né. Então, se eu sou da dança, eu tenho um desafio, que é de me contaminar com esses recursos tecnológicos. Se eu sou do audiovisual, bom, então o mínimo que essa pessoa do audiovisual precisa é compreender minimamente como se dá a estrutura de uma coreografia e como ela pode se expandir, né? Então, aqui a gente está falando de uma linguagem híbrida que trabalha essencialmente, ou seja, o seu material é elaborar continuidades e descontinuidades do espaço e do tempo. Essa é uma outra definição legal, assim, para a gente pensar. Ai, Dani, mas eu posso fazer isso dançando também? Será? Com esse corpinho físico nosso, né, de trabalho, do corpo dançante, a gente consegue criar interrupções, a gente consegue desmaterializar o corpo? Não, né? Não tem nada de sobrenatural nisso, a gente não consegue, né?
a gente modula os nossos fluxos, né? A gente cria, assim, espaços, a gente ocupa os espaços com o nosso corpo e com a nossa dança. A gente preenche arestas do espaço e do tempo. Mas essa mobilidade que o vídeo tem de construir espaços, de tornar coisas contínuas que seriam impossíveis, ou seja, eu inicio um movimento de braço aqui com vocês, e eu tenho uma continuidade desse mesmo braço, só que eu tô lá, sei lá, na beira do rio. Então eu crio uma continuidade aqui que ela é impossível no tempo real, né? Ou então eu acelero o meu movimento a um estado humanamente impossível com o recurso do vídeo. Então percebam que eu estou dobrando e desdobrando aspectos de espaço e tempo, né? Sobre sua continuidade e sua descontinuidade. Certo? Alguma dúvida quanto a isso? Alguém quer contestar? Vocês contestem, gente. Fiquem bem à vontade para dizer, não, eu acho que não é nada disso. Alguém? Tá. Então, eu vou seguindo aqui. Então, já entendemos que é um híbrido, né? Então, que ninguém está a serviço de ninguém, ninguém é obrigado a nada, né? A ideia é a gente pensar uma coisa que já nasça hibridizada, então, né? Nos desafiando e nos tirando do nosso lugar comum, básico, né? Para quem já dança aí a vida inteira, pode se colocar isso como questão. Os sujeitos, outro ponto que eu gostaria de falar. Os sujeitos, quais são os sujeitos envolvidos na criação de uma videodança? Isso eu vou falar primeiro num contexto ideal, onde a gente tem grana, onde a gente tem recursos para criar. E o outro contexto é o nosso contexto real. Então, temos ideal e real. O contexto real é esse contexto pandêmico, onde um artista da dança, né, no caso um coreógrafo ou um bailarino, não tenho como estar em contato com ninguém, né? Não posso estar em contato, né? Tem a questão sanitária aí, do isolamento. Muito menos tenho dinheiro para pagar uma equipe completa, então eu tenho que me virar. Então, o que eu preciso? Num contexto ideal, eu vou ter provavelmente um corpo dançando, né? Um bailarino ou dançarino, como convencionais. Provavelmente vai ter um coreógrafo ou diretor de movimento, né? Algumas pessoas da videodança tratam esse nome assim, coreógrafo ou editor de movimento, diretor de movimento. Nós podemos ter um diretor de fotografia, que é quem vai pensar um dos aspectos mais importantes de qualquer vídeo, que é a luz. Sem luz não existe nada, não existe vídeo sem luz, tá? Mesmo que seja na escuridão, a gente tem recursos para isso, tá? Então, eu já tenho aí quantas funções? Pelo menos umas 3 ou 4, né? Tem o diretor geral da videodança, certo? Tem o editor da videodança, né? Então, já recrutamos pelo menos uma mão de pessoas aí, de profissionais. Esses profissionais, eles existem, tá, gente? Não é eu que estou inventando, existem diretores de videodança, né? Que são as pessoas do audiovisual que se interessaram nisso, geralmente, né? Bailarino é bailarino que vocês conhecem muito bem, coreógrafo também. Só que como pensar todas essas figuras atuando e pensando de forma híbrida? Como é que faz? O cara tem uma formação lá do cinema, como é que eu vou enfiar minha dança goela abaixo? Ou então eu dancei, eu fiquei dentro da sala de aula de dança e no palco a vida inteira. Como é que eu vou saber agora de edição? Como é que eu vou saber dirigir um negócio desses? Né? Aí entra uma coisa que eu quero apresentar para vocês, que é um dos resultados da minha pesquisa de mestrado. Yes. Tá, deixei todo mundo mudinho agora, desculpa, tá? Que é resultado da minha pesquisa de mestrado, é algo que eu chamei de princípio de criação em videodança, que é a contaminação. Esse nome, no nosso tempo tão arriscado, né? Contaminação é uma das piores coisas que a gente pode ter hoje no nosso tempo. E o engraçado é o quanto isso me faz repensar minha pesquisa, né? Quando eu concluí essa pesquisa,
Obviamente não existia pandemia, não existia esse vírus horroroso, não tinha nada disso. Então eu propus, enquanto conceito, a contaminação como algo positivo, né? Corpos em contaminação. O que é isso? O que pode ser um corpo em contaminação na videodança? É um corpo que se dá a experiência daquilo que ainda não conhece, ou daquilo que quer conhecer, quer se fazer conhecer. Então, se eu sou um bailarino, é sobre esses experimentos de eu me colocar diante da câmera, de eu pegar meu celular e investigar o que é possível de movimento com relação a esse equipamento, com relação ao meu celular, ou uma câmera profissional, semiprofissional, né? Se eu tiver condições. Eu experimento isso. Então, não se trata mais de eu dançar minha dança bem bonita, ensaiá-la, e depois ver o que dá. Não é mais sobre isso, é de pensar de forma contaminada. Então, se eu estou elaborando o meu movimento, o meu passo de dança, eu já estou pensando como isso acontece neste bidimensional. No meu espaço, no meu tempo, no meu corpo, eu sou tridimensional. Nós todos, né? Nós criamos espaço e tempo a todo momento, em algo que é tridimensional. Um corpo que se dá a essa contaminação, ele percebe, ele tenta imprimir o fato de que ele sai deste plano tridimensional e se dá a ver em uma tela que é bidimensional. Então, é sobre investigar essas possibilidades. Isso no caso de um bailarino, né? No caso de um coreógrafo, algumas visões mais tradicionais de dança vão entender o coreógrafo como um ser brilhante, né? Coreógrafo, aí vocês imaginem aqui uma luz saindo. Oh! O iluminado, assim, né? Então, na videodança, a gente vai tirar um pouco esse excesso de luz sobre essa coisa coreógrafo e vai entender isso, o ato coreográfico, de forma também contaminada. Faz algum sentido para vocês? Então, eu sou um bailarino, mas eu estou criando, porque eu estou investigando isso. Eu estou experimentando esse espaço. O que muda? O que eu dou a ver, né, nisso, com essa relação? Isso é se contaminar. É o bailarino que se contamina com o seu equipamento, que se contamina com a criação, e que no nosso tempo também vai ter que expandir mais ainda o ato coreográfico lá na edição. Porque lá na edição ele vai poder fazer o quê? Manipular esses jogos de criação, de continuidade e descontinuidade do espaço e do tempo. Fez sentido? Ou tipo, bah, Dani, agora nada fez isso aí que tu falou. O que vocês acham? Desmutei vocês. Digam alguma coisa. Faz sentido? Sim. Faz sentido. Tá. Então rola pensar um pouquinho, pelo menos, de que, neste caso, a contaminação é uma coisa boa, né? A contaminação Sim. para a criação em videodança. Beleza. Sim. Então eu fiz um curso lá do Bento, e daí o professor disse que a gente tem que sair para a rua e se contaminar para criar, né? Não! Não façam isso. Não saiam de casa. Não nada. O contaminar é sobre os fazeres específicos da videodança, que a videodança recruta. E só. Não tem que ir para a rua, não tem que se contaminar, chamar ninguém para fazer nada. Façam vocês. Pelo menos agora, né? Num contexto onde tivermos vacina e tudo mais, tudo isso amenizar, aí sim. Chama o amigo, o diretor, chama o amigo coreógrafo, envolve as pessoas nisso. Gente, processos colaborativos fazem a gente, voar. A gente aprende, a gente se nutre, né? Eu tô com a minha dança lá cansada, de 30 anos que eu faço a mesma coisa, já, né, perdi o vício daquilo. Experimenta se lançar a contaminação com outra pessoa, né? Uma pessoa, acredito naquele cara lá, acredito naquela mina, do jeito dela de pensar dança. Massa, procura, se contamina, se envolve outras pessoas no teu processo. Isso é uma estratégia de sobrevivência para artista no nosso tempo, no nosso país. Assim, por experiência pessoal. Eu estou aqui inclusive com Verônica e Felipe, que são dois artistas gestores da companhia que eu faço parte, uma das em Porto Alegre, que é a Cubum Companhia de Arte, né? E nós aprendemos assim, nós nos fizemos assim, né? A partir desses processos
colaborativos. Então, sempre que eu tenho que dar alguma dica para alguém, principalmente se está muito um bigadinho, né? Um bigadinho na sua dança, no seu processo, vai se envolver com outras pessoas, vai se contaminar, vai se deixar ver, vai ver o outro, né? Eu acho isso essencial para a videodança, então, como eu estou colocando, mas para a vida também. Então, isso que eu falei agora é um pouquinho desses sujeitos, né? Sujeitos da videodança. Então, são pessoas específicas, com seus fazeres específicos, mas que podem, no nosso tempo, estar concentradas em uma pessoa, né? Algo que se deu a contaminar com todas essas frentes, certo? Próxima pauta aqui. Nossa, como eu estou organizado, nem me reconheço. As pessoas que me conhecem aí devem estar... Olha ali, a Verônica bate palmas. Procedimentos isso é de anotar, bem bonito. Bota até um coraçãozinho do lado. Procedimentos da criação em videodança. E daí é aquele momento que eu vou abrir o meu microfone de novo, que já deve estar aberto. Pessoas que estão me ouvindo, que estão aqui comigo, quando vocês criam dança, vocês criam de onde? O que é estímulo para vocês criarem dança? Trilha, geralmente. Trilha sonora, tá. Criar a partir da música. Às vezes, imagem também. Criar a partir de imagens, eu gosto muito. Uma Ou ter pintura, um quadro. alguma visualidade, né? De alguma cena, de alguma coisa. Quando tu vê alguma coisa na cena, assim, né? Da cena. Tipo, eu vi um duo de meninas, elas usavam um vestido verde. Né? Umas imagens assim, acontece com vocês também? Sim. Né? Então, a gente vai ter alguns autores que vão nos dar dicas, né? De onde criarem dança, de onde vem esse estímulo criativo, né? Nós vamos ter Paul Valéry, por exemplo, que vai falar, que vai nos dar algumas pistas, que são essas que a gente comentou aqui bem superficialmente, né? Estímulo visual, pode ser um estímulo tátil, né? Pode ser um som, pode ser um conceito, né? Tipo, eu ouvi essa palavra contaminação, eu acho que isso daria um trabalho de dança, hein? Né? Ou daria uma videodança. Então, pode ser dos mais variados lugares. Eu vi uma série e pensei em criar dança. Bacana, vai lá, desenvolve teus processos e tudo pode servir. Tudo que nos chama a atenção dos sentidos, né? Pode ser motivo da nossa videodança ou da nossa criação em dança. Então, de onde criar uma videodança também vem desses lugares, tá? Vem dos lugares da criação. Se eu vou criar uma pintura, também pode vir desses mesmos lugares, de outros. Ouvi uma fofoca de alguém, para mim isso é uma dança, né? E daí eu vou, investigo e crio a partir disso. Ou eu posso criar a partir de uma história, né? Nós temos aí lugares da dança mais tradicionais que vêm das histórias, de contar uma história, de construir uma narrativa linear, né? Com início, meio e fim. Eu posso seguir isso, então, sem problema nenhum, desde que isso fale do meu trabalho, né? Com as minhas verdades, o que eu entendo como as minhas verdades, como as verdades da minha dança. Isso para cada um de vocês. Então, aqui, só nessas 9, 10, 11 pessoas que estão aqui na minha frente agora, pode ser um mundo a criação, né? Mas vamos para as partes desses processos de criação em videodança. A videodança é uma linguagem que a gente pode dividir em 3 partes. É um produto que envolve pré-produção, a produção e a pós-produção. Exatamente. Uma voz surgiu ali. E pós-produção, tá? Então, essas 3 coisas. Bacana, Dani. E o que é o quê? Tá? Pré-produção. Diz tudo isso sobre a minha criação, as coisas que eu posso planejar, que eu posso prever para executar a minha ideia, né? Então, se na minha ideia de videodança eu tenho ênfase, sei lá, num figurino, numa cor, numa cena, numa dramaturgia, no que quer que seja, numa sensação do corpo. Eu quero criar uma videodança sobre, sei lá, frio, sobre calor, sobre tédio, sobre amor, sobre desamor, sobre descontentamento, né? Tudo isso. Então, tudo isso é processo, é pré-produção, né? Até chegar ao nosso roteiro. O que é a nossa roteirização da videodança?
é principalmente eu antecipar todo e qualquer problema que eu vou ter. Tudo que eu vou demandar de material, de espaço, de equipamento, de corpo. E se pensar só no corpo e tudo que ele vai recrutar, ou seja, maquiagem, figurino, cabelo, a gente desdobra mais ainda, né? Mas não vamos enlouquecer. Então, roteiro. Desenho o que eu quero com cenas. Ah, na primeira cena eu quero isso. Né? Então, o que que eu vou desenhar nesse início que eu quero? Eu vou falar de lugar, de movimento de câmera, vou falar de ângulo, vou lembrar do meu equipamento e de tudo que ele demanda, se vai ser com celular, se vai ser com uma câmera, que formato que vai ter a minha videodança, que dimensões que vai ter, né? Quem já tentou filmar com seu celular sabe que ele tem algumas opções, né? Formatinho lá, 16:9, 9:16, espaço Instagram 1:1, sabe essas coisas? Isso tudo é fator determinante para a minha videodança. Então, isso está nas bases da minha composição, né? Eu saber sobre isso, que dimensões essa tela tem. Para onde eu vou usar essa minha videodança? Eu vou hospedar ela onde? É no YouTube? Bom, então eu tenho esse formato aqui que vocês sabem qual é, né? Este. Ah, eu quero para o IGTV, quero hospedar lá a minha videodança, quero distribuir por lá, né? Então, isso tudo vai fazer diferença para essa parte, estar prevista aqui no roteiro, né? Isso vai interferir no lugar, na locação, se for o caso, né? Desse ambiente da minha criação. Então, isso tudo é pré-produção, prever coisas, né? Eu não posso chegar com aquela frase, né? Um pouquinho irresponsável de algumas coisas, de algumas pessoas que falam, na hora eu vejo. Na hora que tiver lá eu faço, eu dou um jeito. Isso é possível? É possível, gente, claro que é. Até, olha, muita coisa é possível no nosso tempo. Mas, assim, esse é um dos fatores que vai determinar que qualidade o teu trabalho tem. Se tu vai entregar um trabalho... ou se vai ser um trabalho, estruturado, bem pensado, bem organizado. Para que mais que serve o roteiro? Serve, gente, para que daqui a pouco, né, quando a gente puder sair, chamar as nossas equipes, os nossos amigos para gravar coisas, e vocês não tiverem, vocês vão precisar comprar ou alugar materiais. Vocês vão alugar materiais, vocês vão alugar lugares, né, que são as locações, e tudo isso, todo um set de filmagens é caro. E o que faz ele ser caro? O tempo que a gente fica lá, ocupando os recursos, né? Todos os recursos necessários. Então, assim, se eu tenho um bom roteiro, eu vou ter uma otimização da minha videodança, do tempo de produção da minha videodança. Então, eu não vou levar 3 dias filmando uma cena que vai ter finalizada 1 minuto, né? No meu roteiro, eu consegui prever, eu já organizei os lugares onde a câmera precisa estar, como tem que estar o corpo se movendo e tudo aquilo, né? A segunda fase disso, que é a produção. A produção é o momento que você vai botar a mão na massa, certo? Então, é o momento que você vai fazer a sua filmagem, a sua gravação. Tudo isso vai se sair maravilhosamente bem, porque tu já preveu tudo o que precisaria, né? A pós-produção, então, que é parte importantíssima desse processo, que é a edição. Ou seja, a edição é o lugar onde segue o fazer coreográfico. Lembra que a gente está bem expandido e bem contaminado e bem tudo? Na edição, então, a coisa vai se concretizar, né? Lá eu vou ter disponível muito material bruto, né? Eu vou chegar nessa parte e o ideal é que eu não precise mais voltar. Eu não volto para gravar mais, né? Eu não volto para gravar aquele pedacinho que faltou. Não volto. Ai, Dani, mas eu cheguei lá e não tinha. Bom, daí tu volta, né? Mas se tu tem um roteiro, uma pré-produção bem estruturadinha, pensou em tudo, né? Sim, pensar nos detalhes, né? Teve a produção, ou seja, tu conseguiu executar, né? Não faltou bateria para o teu equipamento. Não faltou luz do dia, se tu queria ocupar a luz do dia, né? Então, tu chega na edição e tu tem todos os materiais à tua disposição. Aí sim, vocês vão ter que
dar-se a conhecer programas de edição de vídeo, né? Esse é um fazer que demanda uma expertise específica, gente, tá? Assim, eu quero girar Andeor a partir de uma 4ª posição. Vocês entenderam o que eu falei? Quem entendeu sabe que exige uma expertise nisso, específica. Não, eu quero girar de forma espiralada, sem que esse giro seja concêntrico. Então, tu sabe que tem uma expertise nisso, né? Isso é um exemplo, assim, bobo, mas não bobo, né? Vocês conseguem entender o que eu quero dizer com essa expertise. Se eu quero editar um vídeo, então eu vou ter que saber como faz, né? Diferente de outros tempos, hoje, a gente pode sim ir para o lugar, a gente pode dar o nosso famoso Google e descobrir vários caminhos. Descobrir aplicativos, descobrir programas e testar e ver o que cabe. Uma no bolso de vocês, no tempo de vocês e no tipo de produto que vocês vão querer, né? E no que vocês vão se adaptar melhor para trabalhar. Eu trabalho melhor no Sony Vegas. Bacana, que bom para ti. Segue nele, se ele te atende, né? Eu uso Shotcut. Eu uso não sei o quê. Então, usa o que melhor atender à tua demanda. Só cuida para que, se tu tiveres ocupando um aplicativo ou um software gratuito, para tu não chegar lá no fim da tua edição e fazer a exportação de um vídeo com uma marca d'água imensa aqui no canto. Isso assim, não pode. Simples assim, não pode. Por quê? Lembra daquele híbrido que eu estava falando? Tudo que está visível é importante para esse híbrido. Então, o que é um elemento compositivo para a minha videodança? Que seria a nossa questão do curso, né? Um elemento compositivo é tudo que for visível. Se a minha videodança é essa imagem minha que vocês estão vendo aqui, ó, ou seja, esse fundo preto aqui reflexivo, esses vídeos, né? Uma prateleira, isso aqui que contém amarelo, então cor é importante, né? Um elemento é importante. Eu não posso, na minha ingenuidade, achar que esse brinco aqui é um elemento importante e isso aqui não é um elemento importante. Tá? Por quê? Porque está visível. Então, compõe a visualidade do que eu estou criando. Entendem o que eu quero dizer? Massa. Claro que na edição, nessa hora, eu posso dar uma ênfase no meu olho. Né? Eu posso trabalhar com essa expressividade mais caricata facial, né? Ou daqui a pouco o meu vídeo ele não tem nada disso, assim. Meu vídeo é conceitualzão, eu estou parado, e atrás tem uma projeção que está dançando. Essa é a minha ideia de videodança. Ótimo. Então, tudo que está aparente ali é importante. Tudo que está aparente compõe. Parece... Eu vou acreditar que faz sentido para vocês. Faz, né? Ótimo. Então é isso. Eu tô bem ensaiado com a minha dança. Ensaiadíssimo. Ensaiei 3 meses, dia e noite. O que vai acontecer? Aí eu vou mostrar a minha super dança ensaiadíssima, belíssima. Tô me dando a fazer um videodança. E daí aqui atrás eu esqueci que meus 4 cachorros estavam aparecendo, brigando, ou comendo, cavocando no barro, sei lá, sabe? Então, assim, não, ele não é um elemento secundário. Ele está visível tanto quanto a minha dança ensaiada dia e noite está. Parece básico, né? Mas é bem interessante pensar nisso, né? Em tudo que está aparente. Tá, mas então só o que está aparente? O que está aparente já é complexo o suficiente, né? E se eu estiver dançando o que está fora, o que vocês não estão vendo? Faz algum sentido essa pergunta? Imaginem que eu estou dando a ver isso, né? Tudo isso é importante. Entendemos, Dani, já. E se eu tivesse o tempo inteiro aqui falando, né? Aqui, para esse lugar. Observem o que muda na construção de sentidos quando eu estou falando, ou eu poderia estar dançando, ou eu poderia estar performando aqui para vocês, e eu estou sugerindo alguma coisa que vocês não estão vendo, mas que é também importante para essa minha construção. Conseguem entender isso? Faz algum sentido para vocês?
Então, isso também é possível, isso também faz parte da característica de trabalhar com continuidade e descontinuidade de espaço e de tempo, né? É eu propor, dar pistas no meu vídeo que há algo para além deste espaço, tá? E ali esse alguém aqui pode não existir, pode não ter nada ali, né? Então, aí também tem um possível conceito de simulação, né? Ou de simulacro, enfim, essas coisas que podem estar operante ali numa boa. Tudo vai ir a partir do que vocês querem construir com o vídeo de vocês, com a videodança de vocês. Certo? Dúvidas até aqui? Tá rápido demais? Podem falar, a gente pode reclamar, tá tudo ok. Não vou ficar triste. Não, é uma dúvida, mas é só uma coisa que me ocorreu quando eu estava falando dessa questão de que tudo que é visível, né? Tipo, ele e os cachorros brigando e tal, lá. Mas também as coisas que são audíveis, porque daqui a pouco a gente tá gravando, né? Ali na rua, tudo e tal, e aí, sei lá, passa uma propaganda política, o som de uma propaganda política, por exemplo, um exemplo, né? Ou, sei lá, o tio do picolé, o tio do algodão doce e tal. Né? Claro, se isso acho que faz parte da minha poética, deixar esse som ali, né, natural da gravação, tudo bem, mas daqui a pouco não, e aí a gente esquece, às vezes, na edição, de tirar esse som, de mutar esse vídeo, enfim, então essas outras coisas, né, tipo, daqui a pouco tu poderia estar aqui dando essa aula pra gente e tá o cachorro do vizinho da frente da tua casa super latindo, então ele vai estar interferindo nessa aula também. Então, essas questões de estar visível ou desses elementos como o som, eu penso, que constroem essa visualidade, né? Que complementam essa visualidade, assim. E quando tu falou dessa coisa dessa relação fora, né? Eu lembrei dessa obra Fora de Campo, que eu não lembro o nome da artista, que foi um Rumos Dança, que ela faz isso maravilhosamente bem, assim, é um super exemplo, né? Que ela não aparece dançando, é um videodança em que ela não aparece dançando, mas aparece essas pessoas reagindo à dança dela, assim. Obrigado, Verônica. Então, gente, eu ia chegar lá nessa parte áudio, né? Portanto, um nome audiovisual, né? Como vocês devem imaginar. Isso é um fator importantíssimo, porque ele vai também, assim como a luz, né? Que eu não falei especificamente assim, né? Ter mais ou menos luz, ter uma luz mais fria, uma luz mais quente, uma luz mais neutra, uma luz mais ensolarada ou mais intimista. Tudo isso compõe essa construção de sentidos, né? Dani, eu quero gravar o meu videodança e eu ensaiei a minha dança, que é bem na música. Isso é possível? Sim, é possível, né? O que eu preciso para fazer isso? Eu preciso, na hora da minha captura, colocar esse som para tocar lá no espaço onde eu vou gravar, tá? É esse áudio que eu captar que eu vou usar no vídeo final? Não, não é esse. A menos que tu queira muito, assim, né? Que seja importante ali o som do meu tap, ou do meu, isso aqui, do meu estalar de dedos junto com a música. Se isso é muito importante, eu posso colocar. Como eu falei, não tem lei. Mas, via de regra, a gente não usa. A gente vai usar essa música, né? Como referência para colar, fazer uma colagem de uma trilha lá na minha linha do tempo, na linha do tempo do meu vídeo, né? Mas eu preciso desse áudio sendo gravado lá junto com o meu movimento para me guiar, inclusive, na hora da edição. Ele vai me dar os nortes, né? Obrigado, Verônica. O áudio, sim, importantíssimo como um desses elementos, tá? Mais alguém, gente? Algum comentário? Tá, sim, vou. Gente, sabe o que o Zoom faz? Ele, tipo, eu mando ele assim, ó, desmutar as pessoas. Daí ele desmuta, e daí ele muta de novo porque ele quer. Agora A Sil vai, quer falar. agora. Vai, Oi. agora vai. Então, é sobre também as trilhas, tá? Há um tempo atrás eu escutei que a gente tem que ter cuidado com essa questão dos direitos autorais e tudo mais, né? Então, eu gostaria de saber, eu vi que existe um banco de dados no YouTube, né, de algumas trilhas, mas mesmo assim ainda fiquei em dúvida, então queria saber um pouquinho sobre isso. Assim, as leis de direito autoral, é bem importante que vocês olhem para elas, né? Para essas leis de direitos autorais. Elas
protegem criadores, assim como nós da dança deveríamos estar mais protegidos, né? Só que a gente, como trabalha com material que é da ordem do acontecimento e do efêmero, às vezes a gente vai assistir um negócio e a gente está vendo que é um plágio ali, né? Escancarado, e aí como é que prova, né? Como é que denuncia? Sempre tem esse jogo aí enfim, é um problema que é sempre mais embaixo esse. Quanto aos áudios, então, é dessa mesma importância, né? Vem lá, o áudio aparece na produção, então, claro, você já previu ele, mas ele vai estar em uso ali na produção e na pós-produção, né? Que é na edição. Eu não cheguei a comentar, porque seria um pouco mais lá para frente, de uma parte que é essencial na finalização de um vídeo, que é a finalização mesmo, que é onde tu coloca os créditos, e na apresentação desse vídeo. Ou seja, como tu apresenta, né? Diferente de um espetáculo onde tu chama as pessoas, vende ingressos, as pessoas vão até lá para assistir, ou seja, elas vão até o contexto da obra em dança, no vídeo tu não tem isso, né? Tu não tem, o teu vídeo pode ser copiado da internet, ele pode ser compartilhado, às vezes livremente, então ele perde o contexto. E aí ele pode estar sendo usado em plataformas em frentes que daqui a um pouco tu nem concorda, né? E esse é um risco do nosso tempo, das redes sociais e tudo mais. Então, a lei existe para isso, inclusive, mas ela ainda é um pouco frágil. Eu diria que ela ainda não dá conta, né? Vanessa está aqui, maravilhosa, pode nos falar um pouco dessas leis. Brincadeira, brincadeira. Mas, gente, é isso. Então, quando tu prepara a apresentação do teu vídeo, tu constrói esse contexto, tu dificulta um pouquinho, né? Se alguém quiser tirar a tua obra do contexto dela. Que é trabalhar, então, essa apresentação. E aí, claro, a apresentação, né? Que envolve título, que envolve todas as informações que tu quer passar. Eu quero colocar uma mini carta-programa. Ou informações que vão ajudar o meu espectador. Pode, né? Mas, então, pensar essa apresentação da obra e a finalização. A finalização, tu vai dar nome às pessoas que contribuíram, né? Existe uma música, ótimo, alguém criou essa música. É tua obrigação colocar o nome, né? E dar os créditos. Alguém te dirigiu. Foi tu mesmo ou não, enfim, né? Daí tu pode brincar com esses nomes, né? Nome bailarino criador, bailarino intérprete, enfim. Aí tu vai nominar quem te dirigiu, quem que editou, quem fez a trilha, teve diretor de fotografia para cuidar da luz para ti, né? Tudo isso precisa estar lá na finalização, então, do teu vídeo. Eu queria só complementar uma coisa que a Silvânia falou, quando ela falou dessas Uhum. bibliotecas abertas. Sim, tem uma biblioteca aberta que é do YouTube, mas esses tempos eu ouvi um rumor de outros artistas da dança de que essas músicas disponíveis nessa biblioteca do YouTube, elas são licenciadas só para o YouTube, que elas não seriam compatíveis, por exemplo, para o Instagram, para o Facebook. Não sei até onde isso é realmente verdade, tá? Não fiz ainda nenhum teste do tipo tentar subir um vídeo com uma trilha da biblioteca do YouTube, mas parece que existe também outras bibliotecas que são destinadas ao Instagram e ao Facebook. Claro que nos dificulta um pouco, né? Pensa, tu vai fazer uma criação em videodança e vai ter que usar uma trilha para cada plataforma, então, tipo, né? Eu não sei muito como que é isso, mas não, repetindo, né? Não sei se procede a informação, mas é uma informação que a gente pode ir atrás para ver se realmente é isso. Se essas trilhas disponíveis do YouTube são válidas nas outras plataformas ou não. Era só querer complementar. Até onde eu sei, de todas as plataformas, que inclusive podem derrubar vídeos, ou seja, tirar os vídeos do ar, o YouTube é o que funciona melhor, que pensa um pouco melhor, né, sobre essas especificidades, inclusive sobre essas licenças específicas, né? Mas assim como essa biblioteca do YouTube, que é com os direitos autorais abertos, tem várias outras bibliotecas que também têm as suas autorizações liberadas, né? E aí tu vê o que ela pede. Precisa ter uma citação nos créditos do vídeo. Isso é uma exigência, às vezes pede isso. Às vezes pede que um link inteiro daquela trilha seja citado na descrição do vídeo. Eu já trabalhei, os últimos todos, inclusive, que eu produzi, eram assim.
né? Tu tem uma chave, tu é liberado para usar aquela trilha, desde que tu cole aquele endereço dado, né? Então, é assim, é da gente pesquisar. E aí, voltando lá ao nosso planejamento, a nossa produção e a nossa edição, isso, eu não vou, quando eu tiver na última meia hora para me entregar o meu videodança, procurar uma trilha, né, gente? Né? Isso todo mundo sabe, pesquisa musical também se faz antes, toda essa pesquisa, né? A trilha também é criação da tua obra. Então, ela não pode ficar por último, só. Certo? Gente, nós temos, eu acho que 16 minutos ainda. Eu tô apavorado com o tempo que voou, né? Nossa 1h30. A minha ideia aqui é falar de algo que foi citado no início da aula, que é sobre algo que é chamado de linguagem audiovisual. O que é linguagem audiovisual? São padrões, são convenções, então, de enquadramento, de movimento de câmera e de ângulo, tá? São fatores importantes. Ah, olha aí, Daniel, eu sabia que ia aparecer essa parte técnica. Exatamente. A gente precisa fazer o que com essas convenções? Conhecê-las. É isso que a gente precisa, tá? Se tu usar bem direitinho o que está definido em cada enquadramento, não significa que tu vai ter um trabalho de qualidade, porque o desafio é tu fazer isso se cruzar com a tua ideia. São as convenções conversarem com a tua ideia, né? Daqui um pouco a minha ideia é toda desmaterializada, né? De um corpo, sei lá, um corpo fragmentado, que a potência dele está nisso, mas daí eu estou trabalhando, sei lá, com um plano americano, que é do joelho para cima, entendem? Tipo, uma coisa serve como base, que são essas coisas que a gente está tratando aqui. E esses elementos do audiovisual, da linguagem audiovisual, são isso então, né? Enquadramento, movimento de câmera e ângulo. Eu vou tentar compartilhar a minha tela com vocês, tá? E aí, tomara que, enfim, funcione. Onde estamos? Onde estamos? Aqui. Vocês estão vendo? Me façam só um positivinho. Ah, tá ótimo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Então. Que legal, né, gente? Então, assim, onde é que faz? Eu acho que aqui, né? Same as assistant. Vocês conseguem enxergar isso? Uhum. Ai. Olha só, eu vou comentando com vocês do que se trata, tá? Só para a gente otimizar o tempo. E vocês vão vendo, ali vocês vão ver o nome de um plano e um exemplo dele. O nome de movimento de câmera e o exemplo, e o nome dos ângulos e o exemplo. Certo? Então, eu vou compartilhar de novo a tela, vou ir narrando o que eu estou falando lá, e vocês me digam, façam positivo ou negativo se não estiverem ouvindo a minha voz, tá? Improviso, né, gurizada? Isso aí. Bom, então eu estou falando dos enquadramentos, do movimento e do ângulo de câmera. Essas são bases do audiovisual ou do cinema, né? Então, a partir disso, a gente pode pensar para além, começando pelos planos. Sobre os planos. O plano geral.
No plano geral, aparece na cena o ambiente onde uma pessoa, onde o objeto está. Então, a gente tem o corpo inteiro aparecendo e a localização. Pode ser uma casa, uma loja, uma rua, uma montanha. Esse é o plano geral. Plano médio. No plano médio, então, como o nome diz, a câmera está a uma distância média. O sujeito aparece da cintura para cima e existe ainda um lugar de ação, né, para ele se mover. Esse é um plano de posicionamento e movimentação, e que ainda conserva aparente um pouco do ambiente onde esse sujeito está. Agora o plano americano. Distância média do sujeito em questão, e ele vai aparecer do joelho para cima. Plano conjunto. Aqui a gente está falando de uma cena onde aparecem 2 a 3 personagens. Esse é o plano conjunto, né? O conjunto diz ao conjunto de pessoas. Primeiro plano, ou close-up. Neste plano, os sujeitos estarão enquadrados dos seus ombros até o topo da cabeça. Neste plano, a gente vai ter, então, o enfoque da personalidade da pessoa, ou seja, o enfoque está no rosto. Plano detalhe. Por fim, nós temos o plano detalhe. Nós vamos ter uma aproximação muito maior de alguma parte do corpo, que pode ser do rosto, ou enfim, pode ser de um objeto também, né?
Agora nós vamos para os ângulos. Então, os ângulos como bases compositivas, a gente vai destacar 2. O plongé, ou mergulho. Aqui a gente tem, então, a câmera acima dos olhos do bailarino ou do objeto que está em questão, né? E dá essa ideia de inferioridade para a pessoa que está na imagem. O contra-plongé é o contrário disso, é o contra-mergulho. A câmera vai estar abaixo da linha dos olhos do bailarino ou do sujeito que estiver na cena, né? Então, com o sujeito parecendo muito maior, né? Dando essa impressão de superioridade. Bom, gente, agora os movimentos de câmera. Movimento panorâmico ou panorâmica. Nesse movimento, a câmera fica... a câmera se movimenta ou ela gira em torno do seu próprio eixo. E aí, esse giro no eixo pode ser horizontal ou vertical. Aí eu estou gesticulando ali, né, com a mão para mostrar como acontece esse movimento. Tem essa ideia de escanear, né, escanear um lugar. Então, escanear um horizonte, né, ou escanear uma altura. Esse movimento aparece no audiovisual, geralmente mostrando a roupa de uma personagem, né? Ele vai de baixo para cima ou de cima para baixo. Traveling. No traveling, a câmera não está fixa, né? Diferente da panorâmica, em que ela está só girando no eixinho dela, a câmera acompanha o movimento na cena. Observem os exemplos. E aí, gente, o traveling, de maneira bem genérica, é essa câmera em movimento na cena, né? Para cada tipo de movimento do traveling, ele vai ganhar um outro nome, que a gente não vai adentrar agora, tá? Outro movimento, então, é o zoom. O zoom in, que você se aproxima, né, do que você quer mostrar, e o zoom out, onde você se afasta. Aqui é esse que vos fala. Esse é o zoom in, então, essa aproximação, né, da câmera. O zoom out, então, o contrário disso. A câmera vai abrindo, ou se distanciando, né? Estou falando que esse zoom in e o zoom out, ele pode ser feito de forma mecânica, né? Ou seja, mecanicamente, deslocando, mas você também pode fazer esse mesmo movimento de forma digital, né? Ocupando o recurso ali do seu equipamento. Gente, como que eu tinha esse vídeo ali, né? Então, é um material que eu estou preparando junto com a Verônica, que está aqui, inclusive, que é responsável pela edição desse vídeo, desse trecho que vocês viram, né? Para exemplificar, então, um pouco disso, porque, enfim, isso melhora a nossa dinâmica aqui, né? Então, isso que a gente colocou agora é mais técnico, provavelmente vai ser aprofundado no curso da Ali, que está dando um curso aqui no Bento também, né? De videodança, vocês devem ter visto ou não na programação, mas tem lá onde ela vai falar isso, sobre a parte técnica da videodança, né? Então, é um aprofundamento nisso que eu estou introduzindo para vocês aqui, certo? Isso é a linguagem, isso é a técnica que foi comentado antes, né? Então, imaginem esse híbrido
que precisa, de alguma maneira, se contaminar ou entender minimamente, né? Do que são as técnicas do corpo que estão operando ali, né? Quais são as minhas práticas que vão colocar em jogo? E é colocar em jogo porque é isso. Porque essa linguagem que é do audiovisual, com essas técnicas, precisa conversar com o meu movimento. E é por esse motivo que não existe videodança de balé. Não existe videodança de danças urbanas. Não existe videodança de dança contemporânea. Vocês entendem? Não quer dizer que o balé não possa estar. Não quer dizer que a dança contemporânea não possa estar. Não quer dizer que o jazz não possa estar. Entendem? Mas não é mais sobre isso. É sobre este híbrido, né? Então, se o meu corpo é trabalhado com o jazz, bacana para mim. Eu que lute para fazer esse jazz conversar com isso que é da linguagem do audiovisual. Então, vocês percebem que não é uma coisa que está trabalhando para outra, né? Como aquela pergunta capciosa que eu fiz ali no início, né? A gente está criando algo novo, algo que é essa videodança, tá? Gente, a nossa aula está encerrando por hoje. Eu estou, assim, muito, muito, muito feliz do momento que vocês estiveram aqui, né? Com a câmera aberta ou com a câmera fechada. Eu agradeço muito. Eu preciso que vocês se inscrevam para o dia 9, né? Para a gente seguir. Aí sim a gente vai ver videodança de verdade, tá? Para a gente discutir um pouco mais, assim, para vocês colocarem, se sentirem à vontade também, de fazer comentários, tipo, Dani, eu acho que isso aí nem é uma videodança. E aí a gente vai discutir. Inclusive, eu vou colocar alguns trabalhos meus aqui, não porque eu acho que eu sou grande coisa, tá, gente? É porque, assim, eu me sinto mais à vontade de apontar algumas coisas criticamente no meu trabalho, né? Não só, obviamente, né? Uma atitude crítica reflexiva, ela pode ser compartilhada com os trabalhos de outras pessoas, sem que a gente leve para o lado pessoal. Mas, então, assim, venham, tá? Lembram do e-mail, então, que eu pedi para vocês? Se puderem. Ah, Dani, eu não consegui olhar nada, assim, então não vou na aula dia 9. Gente, venham, tá? Tá? Mesmo sem ter mandado o vídeo, assim. Vai ser legal a gente seguir discutindo. Certo? O vídeo pode ser um link compartilhado do YouTube? Isso. Vai lá, me manda assim. Oi, Dani, tá aqui os links dos vídeos que eu queria discutir e mostrar, tá? Tá bom. Se muita gente Vimeo mandar, também sei lá, Vimeo, enfim, escolham a plataforma e lancem para mim o link ou os links. Desculpa, se cada pessoa mandar 25 links, eu não vou conseguir mostrar todos. Isso vocês estão ligados também, né? Mas mandem o que vocês tiverem afim. Quem queria falar? Eu, Silvânia. Dani, eu não peguei o início da aula, não entendi muito bem. É para a gente enviar algum vídeo que a gente já tenha pré-pronto? Assim, eu passei o e-mail, não sei se tu viu ali, Sil, no chat. Agora eu vi, aham. Tá, então é assim, a gente discutiu esse monte de coisa, conceito, ideia, linguagem e tudo mais, né? A ideia é que tu me mande por aquele e-mail algum vídeo que tu acha interessante, que tu não gosta, que tu tem questões sobre ele. Pode ser teu ou não precisa ser teu, pode ser algum que tu viu. Ah, tá. Né? Uhum. Uma coisa que eu acho legal, gente, é que agora vocês devem observar que saíram vários editais, né, de editais emergenciais, então, assim, tem muito produto aí para vocês consumirem, né, e buscarem saber. E aí, então, me mandem por e-mail para a gente conversar um pouco, certo, gente? Show. Alguém quer falar mais alguma coisa por hoje? Só que foi ótimo, Dani, obrigada, parabéns, coisa boa. Obrigado pela presença, por vocês estarem aqui, tá, gente? Eu não quero me estender muito, que já passamos 3 minutos. Mas nos vemos dia 9, às 16 horas. Combinado. Certo? Bem, obrigada. Então tá, gente. Obrigado por hoje. Beijo, obrigada. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.